Olá, meus queridos, vamos hoje dar conclusão ao capítulo 3 de Ciência, Sistema Cardiovascular. O que eu estudei? Nesse capítulo, você estudou que as células precisam receber e eliminar algumas substâncias para funcionar adequadamente. Você estudou também como as substâncias são transformadas pelo organismo. Agora vamos revisar a ação de cada estrutura que faz parte do sistema cardiovascular. As substâncias são transformadas e distribuídas pelo corpo por meio do sangue, que é um tecido formado por plasma, células sanguíneas, hemácias e leucócitos, como a gente viu antes, e também fragmentos de células que são as plaquetas. As hemácias, vamos lá relembrar, hemácias são aquelas células que dão a cor vermelha ao sangue, que tem maior quantidade no sangue. Transporta, sua função, transporta o gás carbônico e o gás oxigênio do corpo, né? Ela é que faz esse transporte do gás oxigênio e do gás carbônico por todo o nosso corpo, levando e trazendo. Leucócitos, lembra que eu falei das nossas defesas? Isso mesmo, os leucócitos são responsáveis pelas nossas defesas. Ele que nos defende de seres invasores microscópicos que podem nos causar doenças. Esses estão relacionados às defesas do nosso corpo, leucócitos ou glóbulos brancos, assim como as hemácias também são conhecidas também como glóbulos vermelhos, tá? Plaquetas. Plaquetas são aquelas células que participam do processo de coagulação sanguínea. Lembra que eu falei para vocês também? Aqueles fragmentos de células que evita o sangramento contínuo quando a gente se arranha, quando a gente tem cortes superficiais, sai um pouco de sangue e depois param. Param porque as plaquetas vão se unindo, certo? E vão coagulando todas aquelas outras células, formando uma barreira e tampando aquele rompimento. Os vasos sanguíneos. Os vasos sanguíneos são tubos que transportam o sangue pelo corpo. Lembra que a gente falou da comparação das vias, das estradas e dos carros, caminhões, né? As estradas e as avenidas. Aí a gente fez aquela comparação das vias com os caminhões, né? As vias, as estradas, era como se fossem os vasos sanguíneos. Os caminhões são os componentes do sangue, né? Os caminhões levam aqui, né? Normalmente eles vão levar alimento para a gente, né? Arroz, feijão, produtos. E no caso lá dos vasos sanguíneos, né? As células vão levar também nutrientes para todo o nosso corpo, né? Para nos nutrir. A comparação que a gente fez foi essa, né? Das vias serem as veias, né? Os vasos. E os caminhões seriam as células que levam e transportam gás, oxigênio e nutrientes para todo o nosso corpo, né? Aqui nesse esquema vamos conhecer, certo? O coração, as veias, as artérias e os capilares. Relembrar, né? Você está vendo o coração, certo? Aqui na saída dele, certo? Nós temos aqui os vasos, que a gente pode considerar como se fossem as artérias, entendeu? Coração, órgão que bombeia o sangue. Ele vai bombear o sangue daqui para o corpo, ou para os tecidos. Como aqui está dizendo as artérias, olha só. Artérias. As artérias transportam o sangue do coração para os outros tecidos do corpo. É esse transporte aqui, ó. Aqui a artéria está levando o sangue para todo o corpo, certo? Aqui as artérias vão se ramificar, ou seja, se dividir em centenas e milhares de vasos, microvasos chamados de capilares, que a gente vai estudar com eles daqui a pouco. Aí, levando os nutrientes, levando o oxigênio, levando tudo, certo? Depois, esses capilares retira das células o gás carbônico, retira das células, certo? Resíduos de células não aproveitáveis, células mortas, e volta para o coração pelas veias, né? Que a gente tinha até explicado isso aí para vocês. Veias transportam o sangue dos tecidos para o coração, tá aqui, né? Na parte toda dos tecidos do corpo, de volta para quem? Para o coração. E quem faz essa interligação todinha microscópica, quem é? É eles, os capilares. Ramificações dos vasos sanguíneos que conectam pequenas artérias e pequenas veias. É ele que faz a ligação entre as artérias e as veias, na parte de troca gasosa, de nutrição das células. É os capilares que
que são essas ramificações mais finas que estão espalhadas por todo o nosso corpo e que faz toda essa função, tá bom, gente? E vamos estudar para a nossa arguição. Um beijo e um abraço para todos. E aqui a gente conclui o último capítulo do nosso módulo 1, Sistema Cardiovascular.